Now the moment you've all been waiting for. Olá, bem-vindos ao Cinefilia e Companhia, é o episódio número 2. Eu sou o Hugo Harris, eu tô aqui com a Juliana Varela. Oi, pessoal! E também com o Henrique Pires. Olá, turminha! Hoje a gente vai falar a respeito do filme Relatos do Mundo, que é um recente lançamento da Netflix, dirigido pelo inglês Paul Greengrass, protagonizado pelo queridíssimo da nação, Tom Hanks. Vamos escutar o trailer. So they pay you to tell stories. I ain't never heard of that as a thing a man could do. It's not a rich man's occupation, as you can see. Hey! Stop! Stop! I'm not gonna hurt you! You understand English? Dog, jeg kan godt. Friend. Says your name is Johanna Leonberger. Indians took you when they attacked your family 6 years prior. She's got family down in Castroville. Captain, why are you doing this? She needs to laugh and dream. She needs new memories. Vamos aproveitar que a gente acabou de sair do trailer. Vamos para a sinopse, Henrique? Bora lá! 5 anos após o término da Guerra da Secessão, o capitão Jefferson Killikidd viaja pelo país lendo notícias para informar os cidadãos. Ele encontra a jovem Juana, que está sozinha no mundo e precisa reencontrar seus laços familiares. Ao decidir levá-la nessa viagem, passarão por diversos desafios, desde a planície inóspita até a vilania de certos homens. Bom, eu queria lembrar que a gente aqui respeita os spoilers, pelo menos no começo do episódio, e em especial um filme como esse, que é um lançamento, né? Então a gente vai tomar certos cuidados para que, se vocês quiserem ver o filme, vocês escutem apenas uma parte do episódio, depois vocês voltem para ver o que a gente comentou dos spoilers do filme, né? Dos momentos aí de revelações, né? Então vamos começar com as nossas impressões iniciais. Juliana, o que você achou do nosso querido filme? Eu já tô rindo aqui porque um filme desses nem tem spoiler, né? Você já sabe tudo o que vai acontecer desde o trailer, desde a sinopse, né? A velha história de faroeste, a velha história do solteirão que viaja, encontra uma criança e vai, enfim, numa jornada para se autoconhecer e ajudar e tudo mais, enfim. É isso, é um filme que a gente meio que já viu 1000 vezes, mas a gente vai tentar dar uma analisada. Ele traz algumas coisinhas interessantes aí, diferentes. E você, Henrique, o que você achou? Rapaz do céu. Compartilho com a Ju. Sinceridade hoje. Rapaz do céu. Olha, concordo com o que a Ju falou. É um filme totalmente flat, né? Já vimos essa história diversas vezes, agora com uma roupagem diferente. Apenas isso. Provavelmente não lembraremos dele daqui 2, 3 anos. Menos até. Boa. Mas assim, concordo, tem algumas questões que ele toca, que passa, né, para nós algo interessante, né? Mas eu acho que a gente vai discutir isso aí mais à frente. Eu acho que esse filme é daqueles lá em que a gente vai exercitar a nossa humanidade ao tentar encontrar coisas boas para comentar para o público, né? Normalmente, quando a gente fala de um filme, a gente vai chegar aqui e vai falar assim: o filme é muito legal, tem isso, aquilo, mas tem um probleminha. Esse aqui vai ser o contrário. Olha, esse filme aqui tem problema. Mas tinha uma coisa legal lá, passa um lagarto lá no meio do negócio, ele era bonito, né? É mais ou menos por aí. Isso é só o começo. Eu não quero que o pessoal que está nos escutando desligue o podcast achando que nós vamos ser super
críticos de, assim, ranzinzas, né? O que o pessoal chama de vou vestir minha grumpy pants, né? Não vou fazer isso. Mas a gente vai tentar trazer a nossa verdade sobre o filme e o que a gente enxerga nele como problemas que poderiam ser até evitados se houvesse um cuidado maior na forma de se contar essa história. Para a gente começar o nosso papo, eu não perguntei antes, mas se vocês pesquisaram alguma coisa sobre o diretor, né, se querem falar alguma coisa também sobre o elenco. Eu, particularmente, conheço bem assim, o Paul Greengrass. Mas eu queria ver se vocês aí, o que vocês conhecem dele, o que vocês gostam dele, se vocês lembram de algum filme desse inglês aí, que já está com seus 20 e poucos filmes, né, e que tem aí uma carreira até que interessante. E aí faz esse filme. Aí ele fez o Identidade Bourne, não, né? O Ultimato, né? Isso, ele fez o Supremacia e o Ultimato. O Ultimato, que seria, eu não me lembro muito bem, é o segundo, o terceiro, é o segundo e terceiro, isso. Não, que são os melhores da série, né? Sim. O Identidade é legal, né? Mas é outro diretor. Mas eu acho que a dinâmica é diferente, né? Eu acho que o 2 e o 3 ele tem uma dinâmica muito mais de ação, enfim. É porradaria, né? É porradaria. E muito bem cenografado, né, cara? Assim, sabe? O posicionamento de câmera é bacana. Ele... Cara, eu acho o Ultimatum Bourne um filmaço, cara. Acho muito bom. E me surpreendeu, assim, esse filme, porque... Então, a decepção tá aí, né, Henrique? A decepção tá aí. Porque você sabe quem é o Paul Greengrass. Você sabe os filmes que esse cara fez. Você sabe que ele tem qualidade, né, de construção narrativa. Justamente. Assim, vamos lá. Momento feliz do filme. O tiroteio entre o Tom Hanks e aquele Alma é bem feito, porque é um momento de ação. O Greengrass é um cara... a gente vai falar depois dessa cena, mas é um cara bom nisso, né? Uhum. Mas começou a querer fazer chorar, esquece. Mas eu não fico tão surpresa, na verdade. Assim, eu não vi outras coisas dele, eu vi só os Bournes mesmo. Mas me parece um diretor que obedece muito, responde muito a Hollywood, assim, ele segue o que Hollywood quer. Então ele faz, os Bourne são muito hollywoodianos, né? Filme de ação, divertido, que você embarca, você gosta, mas não é uma coisa que fica com você, né? Não é uma coisa que te faz pensar, não são filmes autorais, né? São filmes bem hollywoodianos, bem padrão. Né, são divertidos, muito bem feitos, mas não é aquela coisa que te agrega muito. E o Relatos, ele vai bem por esse caminho. É um filme típico de Hollywood, de outro gênero, outro estilo, mas ele segue muito esses padrões. É um filme de história de vida, né? Aquela coisa pra família, e com filme Tom Hanks, né? Mas olha só, né, Ju? Eu acho que ele se desvirtuou um pouco, né? Porque ele meio que entrou, né, nesse cinema de produtor, né, de fazer os Bourne da vida, fazer Voo United 93, né? Para falar do 11 de setembro, tal, que é um filme interessante, hein? É um filme bem bacana lá, todo preso dentro do avião, né? Um momento tenso. Mas ele tem um filme... Qual foi o primeiro filme que eu vi desse cara? É um filme quando ele ainda trabalhava na Inglaterra, um filme chamado Domingo Sangrento, que é o Sunday Bloody Sunday, né? Do U2 e tal, que é sobre o massacre dos policiais da manifestação dos caras. E é um filmaço, cara. É um filmaço, mas com pegada social. Sim. Mas daí, a partir do momento que ele vai para Hollywood, ele muda essa chavinha, né? Em alguns momentos faz coisas boas, em outros momentos, como esse aqui no Relatos do Mundo, faz algo que assim desvirtua completamente, porque ele quer fazer um filme docinho, com momentos tensos, e acaba se perdendo completamente. Completamente, cara. Sim. Então, e aí os motivos dessa perda dele, nós vamos falar no decorrer aqui da nossa conversa, né? Cara, eu realmente, assim, eu acho que esse filme ele tem
vários problemas, desde roteiro, né, até a própria trama, enfim. É um filme que lembra, é como se fosse um Frankenstein, entende? Um filme mesmo que tivesse um pouco de cada filme. Tipo, olha, vamos fazer um Frankenstein aqui, pega um pedaço desse filme aqui, pega um pedaço daquele filme. Essa é a sensação. E você não se envolve com as personagens, você não se envolve com a trama, né? A narrativa acaba ficando totalmente perdida, né? Não sei se vocês sentiram isso, mas você fala assim, poxa, aquela mesma coisa. Bom, agora já sei o que vai acontecer. Agora é isso, agora é aquilo. Você não... Por quê? A gente já viu tantos filmes, né? Enfim, a gente já sabe, né, como funciona um pouco o processo. Então você fala, não, deixou a desejar, sim. E a impressão que fica é do tipo, vamos fazer um filme aí? Parece isso, não sei. Filme aí que vai fazer dinheiro? Pega a câmera aí, fala qualquer... É claro que eu tô zoando, mas... fica essa impressão, né? Sim, não tem foco, né? Parece que não tem foco, né? Isso que você falou de ser vários filmes parecidos, porque você pega, às vezes tem um tema ali que poderia ser uma crítica social, né? Uma crítica à violência, à intolerância e tal, e aí tem um outro tema, entra, só que nenhum deles vai muito fundo, né? Todos eles são pincelados e não embarca. Né? Justamente, esse é um problema. Não banca essa história. E quantos filmes sobre racismo, né? Ou sobre esse período, né? da escravidão americana ou ali da guerra civil americana, vários, né? Então a gente já foi inundado com isso. Não que isso não tenha o seu valor. É claro que vai ter sempre que for debatido isso. E tem que ser. Mas... Tomando emprestado o que você falou, então, só para... Assim, fica me parecendo que é um fanservice para quem gosta de faroeste. Só que já que não tem tantos fãs de faroeste hoje em dia, vamos meter o Tom Hanks, que daí as pessoas vêm ver. Entendeu? A gente agrada outras... então, assim, vou botar um drama com Tom Hanks no Velho Oeste, botando referência de vários clássicos do western lá, né? Que assim, quem tem um pouquinho de conhecimento de cinema americano dos anos 50, 40, 50, identifica um monte de chupação que eles fazem de outros filmes, entendeu? Então, e assim, daí o que a Ju falou, só que ele faz essa chupação fazendo esse Frankenstein, né? E aí perde completamente o sentido, porque não amarra. Justamente. Não amarra, é simplesmente a citação pela citação. Então é um problema, para mim é um problema sério. E aí eu fico revoltado de abrir o IMDb e ver que esse filme ganhou o National Board of Review de melhor roteiro adaptado. Sim. Sabe, que diabo é isso, cara? Que mundo a gente tá, né, mano? Que bom a gente vê a esse. politicagem que são esses prêmios, né? Ganha quem faz uma campanha mais cara. Você tem toda a razão. E daí eu já emendo na menina. Eu não consigo entender ela ser indicada aí pros prêmios entre as 5 melhores. Tudo bem, ela tá ok, ela atende, ela entrega... Mas ela não é nada de excepcional. O que ela tá indicada a Globo de Ouro, SAG? E se for pro Oscar, eu acho um absurdo. Porque ela é uma menina que, assim, tem uma expressão... Não faz muita coisa no filme, né? Não. Sim. Ela não precisa fazer muita coisa nesse filme. E assim, né? A personagem dela não tem uma construção. Não tem. É uma confusão. Nada. É uma confusão. E assim, dentro da própria narrativa... acaba perdendo uma certa racionalidade da situação. Porque, poxa, ela enfim, ia dar spoiler aqui, mas deixa eu parar. Guarda. Enfim, segura. Mas enfim, essa construção dela não me traz nada, né? E se você olhar, o que a interpretação dela? Nada. O que ela me parece... muda boa parte do filme, né? O que ela me parece, ela é um pretexto pra gente acompanhar a jornada dele.
a gente Sim. em nenhum momento tá preocupado com ela. Certo? Não, mas ela... isso fica nítido. Só que aí que eu digo que é uma confusão, por isso que eu digo que é uma confusão, porque ele tenta estabelecer uma relação de transformação do personagem, né? Que é o que vai ocorrer com ele. Eu acho que é uma espécie de Ulisses aí, sabe? Retornando para casa. Só que é óbvio que não Forçando cola. um pouquinho a barra. Só que não cola, né? Se a gente... porque você vê que a trajetória dele, do começo até o fim, que é essa linha reta que ele fica falando no filme, né? Que ele fica comentando, ou seja, que é o caminhar, é o andar, é o devir, mas não me acrescenta em nada. Não desenvolve também. Mas aí eu vou discordar os de uma coisa conflitos que vão sua, então. acontecendo, quer dizer, não acontece conflito nenhum, né? O que acontece são acasos de problemas ali que ele resolve e continua andando. E eu vou ser muito mais mal-humorado agora, tá? Discordando de você. Eu não acho nem que é a transformação nele. Não, mas eu não digo que há. Eu acho ele que é não uma tem transformação. É uma tentativa. Ele não Mas transforma. Então pronto, então eu não discordei. Mas, gente, ele não se transforma. Ninguém se transforma nesse filme, né? Todo mundo começa a termina igual. Eu não digo que ele se transforma. Eu digo que o que eu tento entender, eu acho que faz sentido a sua indignação. Indignação. Tô revoltado. Não, mas né? Você assiste o filme que você fala, não, pera lá, né? Pô, é o Tom Hanks, né? Pô, é um cara que sabe escolher papel, que sabe escolher filme pra participar. Mas ele é amigo do Greengrass, ele já fez um filme com ele, bababá, né? Pô. Mas daí você fala, não cola, né? Em termos de narrativa, personagem, enfim. Cara, princípio básico de um roteiro popular como esse filme pretende ser. Tem que haver transformação do personagem, certo? Isso daí não é um filme fora do modo hollywoodiano. Ele é o modo hollywoodiano. Então, o personagem começa de um jeito e acaba do mesmo jeito. Ele tem uma pequena transformação porque ele passa a aceitar uma determinada coisa que daí a gente fala de spoiler. Né? Mas por isso que eu digo, é muito linear, né? Você vê que ele não tem um arco. Enfim, todas as situações, e ele só fala daquele problema dele lá no fim, mas que você fala, tá, isso. Parece isso? um problema assim, né? O filme todo pra isso não é uma revelação nem nada, né? Enfim, essa jornada do herói dele é uma jornada pífia, ou seja, é muito mais... Não é uma jornada, né? É uma caminhada meio aleatória. É muito mais estereótipo do que arquétipo, né? Enfim. Isso. Sim, não, e você tem razão. E assim, eu acho um puta desperdício. Totalmente. Porque o Tom Hanks é o ator com o maior ethos, né, de Hollywood. O cara legal, o cara bonzinho, o cara fodão, né? Pra mim, eu sempre falei isso, tá? E daí falo aqui pela primeira vez, mas o Tom Hanks, pra mim, é o James Stewart de hoje. Sim, é o cara, assim, é o bom moço, a cara do americano ideal. Justamente. É o cara legal, dos olhos azuis, né? E super talentoso. Bom, honesto. Sim, tava até lendo uma matéria que comparava a dizer que ele era a última grande estrela de cinema, porque a gente não tem mais, né, atores ou atrizes que têm essa presença toda e esse poder todo de encarnar em qualquer personagem e ainda ser ele mesmo, né? E representar toda uma geração. E você pega esse cara e bota num filme oco como esse. Oco, acho que você usou a expressão melhor oco possível. É uma boa descrição. Oco, eu acho que é isso. Oco. Um filme não oco. Tem recheio, cara. Não tem recheio. Ele não tem essência, né? Isso, não tem, cara. É só fabricação. E aí... não dá pra dizer o que ele quer, o que ele tá tentando dizer, né? Ele não tem nada pra dizer. Ele tá lá só juntando umas peças pra contar uma história. Pra te entreter por 2 horas ou nem isso. Cara, é muito filme de agente, sabe? É muito assim. Totalmente, né? Vou vender. Filme encomendado, né? Encomendar. E daí, eu pela acho Netflix, que essas... talvez. Total, Ju, total. E aí as indicações da Helena Zengel, eu acho que estão nessa pegada. É algoritmo, gente, é algoritmo. Então,
Aí eu acho que tem outra coisa, porque a Helena, ela fez um filme em 2019, um filme alemão, que foi muito elogiado. Eu não cheguei a assistir, mas ele foi muito elogiado. Então pode ser que eles estejam querendo dar aquelas premiações atrasadas. Tipo, ela tinha acabado de começar, mas ainda era muito cedo, então vamos dar um grande papel para ela finalmente ser premiada por um filme de verdade, com muitas aspas. Né? Ela fez um filme que chamava Transtorno Explosivo e era justamente sobre uma criança incompreendida também, que ninguém queria. Né? Muito diferente. Só que a diferença é que lá parece que ela tinha uma atuação a fazer, e aqui ela tem que ficar muda o filme inteiro. A impressão que me dá, Ju, é um pouquinho diferente disso. Não é nem a compensação de prêmio. É assim, vamos colocar um prêmio para engatilhar a carreira dessa menina, porque precisamos de novas estrelas. Nela, né? Sim, estrelas independentes. E assim, já fizeram isso com outras, entendeu? Mundo, já fizeram isso com outras e não deu certo. Essa menina parece ser boa. Ela pode ser boa. Sim, mas esse não é um filme que exige nada dela. Não dá pra saber se ela é uma boa atriz por esse filme. E ela não precisa ser indicada agora, entendeu? Não precisa. Por exemplo, tirar uma Ellen Burstyn, por exemplo, de uma indicação de um SAG pra colocar ela, eu acho o fim do mundo, cara. É outro nível. É, aquela politicagem que a gente fala, né? Não são os jeito, filmes, né? Não são os atores que estão concorrendo, né? São as campanhas. São as campanhas, exatamente. É o dinheiro, né? O Harvey Weinstein que o diga, né? Que é o cara que fez escola, né? Nossa. Né? Esse mas deixa pra lá esse homem. É. Mas, Ju, eu queria puxar uma coisa pra você aqui. Que você tinha comentado que você tinha gostado, né? Que é a questão do trabalho do personagem do capitão, né? Fala um pouquinho disso. Eu achei isso interessante, mal aproveitado, porém interessante, né? Aparece em 2 momentos só do filme, mas o Tom Hanks, ele faz um cara que ele é basicamente um leitor de notícias. Eu achei isso muito curioso, né? Ele vai de cidade em cidade com os jornais na mão ali. Circulados, né? Circulados, ele faz uma curadoria das notícias que ele acha mais interessantes. Mais impactantes, isso que eu acho legal. E ele conta essas notícias de um jeito, né, que é por entretenimento ali, né? Ele faz aquelas notícias serem super sedutoras, super interessantes. E 2 coisas que me chamaram muito a atenção, uma delas talvez seja um spoiler, eu não sei, a questão da cidade de Herat. O que vocês acham? Não, acho que não. Não? Então tá. Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção é que a primeira vez que ele vai ler esses jornais, ele fala que, vou ler esses jornais para vocês fugirem dos seus problemas e conhecerem o que tá acontecendo no resto do mundo. Só que ele não tá falando notícias feel good. Ele tá falando da epidemia de cólera. Né? Tipo, não é nada muito positivo, mas mesmo assim ele vende as notícias como uma coisa que é para as pessoas se distraírem dos seus problemas locais. Eu achei isso muito engraçado, né? Meio tragicamente engraçado. Uma ironia aí, né? Olha o infotenimento já naquela época, né? Infotenimento, exatamente. E o outro lado dessa roda aí é quando ele vai para uma cidade que é comandada por um cara que ele é dono de tudo, né? Ele é dono da produção, eles fazem couro, todo mundo na cidade é funcionário dele, ele é dono do jornal e tal, e quer que ele conte as notícias locais. Ele fala, você vem aqui contar as notícias, mas eu não quero que você conte as suas notícias, eu quero que você conte as minhas notícias. I'm here to tell you about the 11 men who lived. Who survived that fire. The 11 men who fought back against their deadly fate. Yes! Thought I told you to read from the ERAT, Captain. Well, see, Mr. Farley, I was wondering if folks might prefer some storytelling from places outside of ERAT. Just for tonight, Mr. Farley. I think you ought to read from the ERAT all the same, Captain. Sort of thing these people expect to hear. How about we vote on it? How about we go? I can read from Mr. Farley's ERAT journal. I can keep on with the story of the men of Kilrock. E aí levanta essa questão de, mas o que é notícia então? O que é notícia? É o que eu quero que você conte? É o que você quer contar? Ou é
tudo que tá acontecendo. Porque, né, todo jornal faz uma curadoria, né? Não existe aquela coisa de ser neutro. E tem uma relação com o Trump aí também, né? Não, com certeza. O filme, ele tenta fazer uma crítica. Ele tenta nessa cidade, e tem num outro momento também na estrada que ele vê um cartaz ali falando que aqui é uma terra de brancos, né? Então tem algumas criticazinhas. Eu acho que ele tenta pautar várias críticas ali ao filme, né? Não só de racismo, como a xenofobia, né? Por ela ser uma descendente alemã, enfim, acho que isso não era spoiler, né? Não. Enfim. Loirinha, olho claro. Assim, mas ele sempre... o problema é que ele sempre esbarra. Eu acho assim, quando você quer trazer muita informação para um conteúdo, para um veículo só, não funciona. Então, ou seja, ele esbarra numa questão da escravatura, da abolição, do pós-guerra, das cicatrizes, da guerra civil. Do fim da guerra no sul-americano. Sim, né? da insistência em continuar brigando mesmo depois que a guerra oficialmente acabou, ele fica pincelando todas essas questões que rodeiam a sociedade, né, há séculos e séculos, que é guerra, racismo, enfim, né? Só que isso fica muito superficial, porque a trama não se incorpora a isso. Tudo bem, ele tenta... não escolhe um tema, por né? isso que eu estava falando, justamente lá no começo, que ele tenta fazer uma jornada de transformação das duas personagens ali, mas não transforma em nada, né? Então você fala, fica vazio. Sabe qual é o primeiro indício que a coisa não funciona? Os primeiros 5 minutos. Porque não dá nem tempo da gente conhecer o personagem, já aparece a menina. Porque assim, qual é a regra básica? A regra básica é você estabelecer aquele mundo, aquele personagem, o cotidiano dele, o tal do mundo comum que a gente fala da jornada do herói. Não deu nem tempo, a menina já apareceu, já virou a vida dele de cabeça para baixo, mas a gente nem... Não virou, né? Porque ele continua fazendo exatamente o que ele fazia, só que num lugar diferente, numa rota diferente. Mas a gente nem sabia como era a vida dele. Não, a gente presume que ele viajava de cidade em cidade contando histórias. O que ele vai fazer com ela? Viajar de cidade em cidade contando histórias, só que numa rota que não era que ele previa. Exato. Mas é exatamente a mesma coisa que ele já fazia, não muda nada. Justamente, né? Nessa questão que você falou do jornal, uma coisa que eu achei, assim, que poderia ter explorar melhor e ir um pouco mais a fundo, é justamente essa coisa de quem transmite a notícia, né? Do transmissor da notícia, né? E quando ele está lá naquela cidade, né, onde tem ali aquele cara que comanda a cidade, o vilão da cidade, digamos assim, é interessante como ele usa a retórica, né, da própria narrativa, do discurso em si, para fazer o quê? Para abrir os olhos daquelas pessoas que estão ali, né? Isso é bacana. Então, por isso que eu digo, há momentos... Ele podia focar nisso, né? Mas é um momento, é uma pincelada. É o nome do filme. É o nome do filme, é Relatos do Mundo, é a história de um cara que conta notícias. Vamos contar essa história. Mas eles escolhem contar a história de um cara que encontra uma menina, não tem nada a ver com Não, e aí, Henrique, você mesmo falou, né? Qual é a comparação que a gente faz desse filme? Qual é a comparação do filme brasileiro, né? Então, eu assistindo, assim, já do meio pra frente ali, falei, puxa, eu tô vendo uma releitura do Central do Brasil, né? Porque... vamos ali, só inverter algumas questõezinhas, você tá dentro do Central do Brasil. E a única diferença é o final. Mas né? Uma releitura sem nada, né? Sem alma, sem... rasa, né? E não só o final, porque a personagem da Fernanda Montenegro, a Dora, tem uma transformação imensa no filme. Justamente. Imensa. E nesse filme não acontece. Nesse filme não acontece. Que o Tom Hanks, ele já começa santo.
Ele é o Tom Hanks, ele começa santo, ele termina santo. Não dá pra mudar muita coisa aí. Se você parte desse princípio, é difícil transformar um personagem desse. Há muitos pontos idênticos ao Central do Brasil. Né? Quando ele chega lá na primeira cidade, que acho que é Dallas, né? Pô, ele encontra aquela mulher, daí ele passa uma noite com ela, e aí, né, você vê que daí no Central do Brasil é quando ela encontra lá o caminhoneiro, que, se não me engano, acho que é o Estênio Garcia. Não, é o Otton Bastos. É o Otton Bastos, é. E aí rola ali o negócio, mas não rola. Você vê a diferença das sutilezas de como funciona, né? Enfim. Não, e assim, eu acho que tem problemas muito sérios. E tem problemas muito sérios de roteiro. Seríssimos. Pra mim, o problema Como você mesmo falou na nossa conversa, expositivo. Isso, exatamente. O grande como problema. Você mesmo comentou e é verdade. Pô, cara, fica explicando tudo pra gente. Tudo é explicado, cara. Para de explicar as coisas pra mim, me mostra a história. Para de explicar. Não, e é tudo tão fácil, né? Ele encontra a menina e já tem lá um documento com ela contando a história inteira dela. Exato. Quem escreveu aquilo? Por que alguém escreveria aquilo? Quem se importa com aquilo? Tipo, Não, você quer mais. Pelo menos cria um mistério em torno da menina, descobre a origem dela. Você quer mas mais não. do que eles se comunicando na carroça, em que a menina começa a fazer mímicas. E aí ele entende toda a história dela pelo meio da mímica. Assim, gente, como é que ele entendeu tudo? Ele entende na cabeça dele, né? Ele cria uma história. Eu falei assim, como é que você entendeu tudo isso? Não, no final ele tá falando a língua dela. Não sei se vocês repararam, né, mano? Assim, não sei se vocês repararam, mas assim, tipo... A narrativa, a questão temporal do filme... Muito mal feita. Muito mal feita. É isso que eu ia falar. É horrível, péssimo, porque eles falam em torno de 5 meses, que seria a travessia dele. É isso? Eu não me lembro agora. 3 meses? Também não sei. Não lembro. Eu sei que era bastante tempo. Porém, você não percebe. Ela é muito mal construída. É muito. Parece que passou-se 1 semana ou 2. Parece que deu 2 dias, eles chegaram. A evolução da comunicação entre eles é imperceptível. Então não é verossímil o entendimento que ele passa a ter de Kiowa, né, da língua que ela fala. Você não consegue, como é que ele começou a entender e ela aprendeu inglês também de uma forma tão rápida, né, que depois ela estava se comunicando com ele ali no tiroteio. Quando eles chegam na cidade, que ele encontra a mulher lá, amiga dele, enfim. Que é a Elizabeth Marvel, né? Que é uma ótima atriz. Cara, aquela cena do restaurante, pra mim, é ridícula. Eu senti vergonha alheia naquela cena do restaurante. Por quê? Ele chega, ele senta ali, aí ele tá conversando, ela põe o negócio, daí a mulher fala a língua indígena Kiowa lá, com a menina. Ela pergunta que língua a menina fala, só que ela já ouviu a menina falar. Então, mas daí eu falo, e aí uma vergonha alheia do tipo, ela troca uma ideia, aí você fala assim, pera lá. Você tem uma pessoa que fala a língua da menina, vamos aproveitar, né? Tudo bem, essa mulher fala essa língua justamente nesse momento para servir de intérprete, para falar pro cara do lance de voltar para casa. Aí você fala, não. Então, por isso que eu digo, realmente parece um roteiro, um Frankensteinzão de alguém que teve uma ideia, alguém muito rico, falou, olha, eu quero fazer um filme assim, olha que lindo. Não, mas olha, não funciona. Funciona, eu tô pagando. Essa é a impressão. É que o livro foi sucesso, vamos fazer esse negócio aqui. De quem que era esse livro? Eu nem sei o nome do... Nem olhei assim, eu não quero pegar com raiva de mais uma pessoa. Nossa, eu estou vendo aqui no IMDB que o Greengrass vai fazer um 1984. Ah, sim, é verdade. Muito bem, é verdade. Eu tô com medo disso. Não, depois desse filme deu medo. É meu livro favorito da vida, mas eu tô com muito medo Mas aí que disso. tá, ele é um cara que vai fazer bem um filme como esse, Não, entendeu? mas ele é bom. Ele é bom, Você acha que é pra tanto assim? Ele é bom. Não basta ser mais ou menos. Não, ele é bom, ele vai fazer bem. Ele não consegue fazer filme de emocionar, mas filme de te perturbar ele consegue. Mas será que esse filme ele não foi pago? Ele não queria uma grana? Alguém falou, mano, põe aí o Tom Hanks aí... Eu te pago alguns milhões. O Tom Hanks precisava dessa grana, gente? O Hanks é amigo do Greengrass, gente. Eles fizeram o Capitão Phillips juntos. Mas eu acho bacana. Tanto que tem uma coisa, tá? Quando a gente chegar no spoiler eu vou falar. Mas qual a melhor cena do Capitão Phillips? É a cena em que depois que ele é resgatado e é examinado pela médica, ele começa a chorar meio descontrolado, tá?
Sim. Aí, quando a gente chegar no spoiler, eu falo dessa porra. Sabe? Não dá, cara. Não dá, assim, é muito descarado. Fala assim, ó, isso aqui deu certo no outro filme, vamos lá? Vamos fazer de novo? Se o pessoal chorar, a gente ganha dinheiro. Ah, cara, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Não quero dizer que o público é trouxa, mas às vezes viu? E dá uma raiva. Tentam fazer a gente de trouxa, né? Tentam fazer. Às vezes você tá tão acostumado a ver uma coisa que você compra. Mas a Netflix faz muita coisa ruim também, né? Faz. E essa coisa do algoritmo... Ela precisa de volume, né? Ela aposta em volume, em quantidade. E é triste, cara. É triste. Lá na produtora, às vezes a gente tem uns empates justamente por causa disso, né? Às vezes a gente está conversando de produções tão horríveis e às vezes projetos tão interessantes, né? Não vão para frente. Não é uma questão de soberba, arrogância, mas tem que ter uma questão mínima aí, né? E aí começa a realmente fazer sentido essa questão do algoritmo. Você não pode só achar que também o fodão lá deu para o amigo dele fazer. Então talvez exista um universo. Eu acho que saiu uma matéria um tempo atrás na UOL, eu não lembro quem que escreveu, enfim, falando justamente disso, né? Por que essa quantidade de filmes mais ou menos e ruins que se produz no streaming e que as pessoas acabam assistindo. Consomem, né? Eles consomem. Eles não assistem, eles consomem. Cinema é um produto muito comercial, né? Então você meio que se acostuma a consumir meio que sem pensar. Eu tava lendo um livro esses dias pro mestrado, eu acho que era a linguagem cinematográfica do Marcel Martin, mas eu não tenho certeza, porque eu tava lendo uns 5 ao mesmo tempo. Mas ele falava de uma coisa que eu achei que tem muito a ver, eu tinha até anotado por outro motivo aqui, mas que a indústria do cinema, ela oferece um modelo para o público e depois justifica esse modelo dizendo que é o que o público quer. E é exatamente isso que acontece. Você alimenta o público com uma coisa, você apresenta aquilo como sendo o padrão, você mostra um monte da mesma coisa. E acaba criando padrão. E aí depois você continua fazendo essa mesma coisa. Por quê? Porque é o que o público quer ver. Então é uma coisa meio... você nivela por baixo. Fala que não, mas eu tô fazendo... Não sou eu que tô fazendo, é o público que quer. Mas foi isso que você mostrou pro público. Então é uma loucura. E assim, é muito doido, né? Aí você vê, é um western, mas é um western dramático, né? Ele tenta ser dramático. Pô, mas a gente já teve Os Imperdoáveis, né? Sim. Então, não é um... Vamos lá. A diferença, né? Então, a gente não precisa... Tudo bem, você não precisa inventar a roda, mas pelo menos faz um filme que o pessoal que tá escutando a gente não tá vendo aqui que eu tô abanando a cabeça, cara. Porque assim, eu começo a escutar você falar, assim, eu anotei umas 5 ou 6 referências de filme faroeste bom que eles tentam dar uma chupação no meio do filme, entendeu? Uma delas é essa história do herói fragilizado que vem dos Imperdoáveis. O herói que tem um passado... Tudo bem. Todo filme hoje em dia tem um herói fragilizado. Exatamente. Um pouco do anti-herói, né? Ele tem um passado que esse cara é sensível e tal. Tudo bem, no caso do Imperdoáveis, o cara era um criminoso que se restabeleceu por causa da mulher amada e tal. Redenção. Aqui é diferente. Mas é um cara também diferente daquele estereótipo, não vou nem falar arquétipo, tá? Um estereótipo mesmo. Estereótipo, é o que eu acho também, é um estereótipo. Do cowboy, do pistoleiro, né? A la Clint Eastwood original, né? Ele é o cara mais sensível. Tá bom. Mas isso é uma coisa, né? Você pega isso, é uma coisa do filme. E você não usa isso pra nada. Vamos dizer, é uma parte, né? Não é o todo. E aí acaba ficando como um todo. Não, e pensando um pouco nisso, porque assim, eu fui assistindo o filme e falando, gente, eu tô vendo Logan. Assim, ele não é mais a coisa da menina, porque assim, me irrita num nível essas criancinhas mudas, porque parece que nunca viram criança na vida. Não existe. Ela pode falar na língua que ela vai falar. Né? Essa coisa de, mas a menina é incompreendida e tal, crianças são tão misteriosas. Gente, só ouve, presta atenção, você vai entender, não é tanto mistério, assim, não é tão difícil. Mas enfim, Faroeste gosta dessa coisa da criança misteriosa e tudo mais.
Só que aí eles pegam e juntam um cara que é super bonzinho e sensível com essa criança misteriosa, e me parece que eles estão contando uma história de domesticação do selvagem. Porque em vários momentos do filme eles chamam essa menina de selvagem. Ah, ninguém quer essa menina, ela é muito selvagem, ela foge, né? Ela grita, ela esperneia e tal. E aí você tem esse cara domesticando ela ao longo do filme. Isso não me parece uma grande crítica a uma era Trump, desculpa. Isso me parece bem condizente com essa era, na real. E eu acho que ele tenta estabelecer um equilíbrio ali de tipo, nem tanto cá, nem tanto lá. Tem uma parte no filme que ele tá conversando com ela na carroça. Não agrada ninguém. Que ele tá na carroça, que ele começa a explicar para ela ali a questão dos índios e tal. Aí ele fala que... Aí ele, mais ou menos assim, não me lembro da fala correta, mas é tipo assim... os brancos matam os índios matam os brancos. Do tipo, a guerra de todos contra todos. Ninguém é culpado, né? Então aí fica muito em cima do muro, né? Muito em cima do muro. E do tipo... sem estofo, sem, como o Hugo disse, oco. Você não acredita. Isso é outra coisa que poderia desenvolver. Sim. Poderia ser interessante. Porque você tem uma personagem que foi vítima dos dois lados da violência, né? Ela teve uma família branca dizimada, uma família índia dizimada, né? Então ela viveu os dois lados. Poderia realmente ter um filme sobre violência, sobre guerra, sobre as dificuldades, as complexidades do conflito, mas não é. Eu tinha até anotado isso aqui. É justamente por isso que eu digo, ou seja, ele fica resvalando em questões, mas ele não se apropria de nada para discutir. A impressão é que os caras querem fazer um filme definitivo, entendeu? O filme que aborda que ele dá conta de todas as cara, coisas. Pega lá o pinguinho do negócio e desenvolve com qualidade pra gente ter algo que se aprofundou. Mas não, fica tudo na superfície. Tudo na superfície. E fica, e vou mais, por exemplo. Você vê que, por exemplo, as personagens com quem ele vai encontrando, né, ao longo do caminho e que vai gerando embate, né, elas vão dando o quê de questões. Por exemplo, é um filme que aborda, não está em guerra, mas tinha acabado de passar por uma guerra. Há uma tensão, né? O reflexo dessa guerra naqueles que ali estavam, né? Os pobres, os miseráveis, que esses que iam para a linha de frente, aquele cara, o malvadão, vamos dizer assim, né? O braço, ele não funcionava, porque provavelmente na guerra ele deve ter se ferrado, enfim. E ele comenta isso, né? Quando ele está caminhando junto ali com Tom Hanks. E você fala, tá, tudo bem. Aí passa ali, acontece lá o conflito entre eles, beleza, acabou, agora vamos pro próximo. Você fala, como é que é? Assim? Tá, tudo bem. Acabou e... É tipo livro de história, né? Você conta, aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso. Tá, vamos amarrar as coisas e dar, né? Causas dá uma consequências. Narrativa, né? Ou seja, esse filme ele não tem uma narrativa, ele não tem uma identidade, né? É por isso que eu comentei lá no começo, é um Frankenstein. Então ele não tem vida, ele não tem alma. Como o Hugo disse, ele é oco. Deixa eu aproveitar essa questão do Frankenstein. Assim, eu tava falando dos imperdoáveis, né? Eu até anotei aqui para comentar. Olha só. A cena que a gente falou que a gente gostou, que é o tiroteio contra aquele trio lá do Al Mai, né? Que quer pegar a menina, né? Querem barbarizar a menina e tal. Help me. Didn't we have our body and soul broke out there? Seems an awful shame for it to end like this when you could just join us. This world, rich pickings for some, slim pickings for the rest of us. Oh, God damn it! You go. Take the horses and go. I shoot, you go. Morro com pedras e não sei o quê.
A gente viu isso já no filme Duelo ao Sol, do King Vidor. Eu ia falar isso, eu adoro do esse Henry filme. King, né? Aquela cena final do Gregory Peck, né? É igual! É igual! Né? E tem os Imperdoáveis também. Eu adoro nesse filme. O Filmaço, Duelo ao né? Sol eu acho filmaço. Então, nossa mas, senhora. né? Muito melhor. Rastros de Ódio. A história da menina que é sequestrada pelos indígenas e aí o cara encontra e quer levar de volta pra família. Igual. Tem uma cena até que tem a moldurinha lá, a moldura que faz na porta, né? Que faz na porta. Que dá um enquadramento. Ao do Rastro de Ódio, né? Agora, Rio Vermelho. O Rio Vermelho é o guia para conduzir os personagens para o seu destino. Rio Vermelho do Howard Hawks. Bravura Indômita. O cara veterano que vai ajudar a menina que contratou ele e aí eles vão ganhar uma identificação de não sei o que lá. O Homem que Matou o Facínora. O cara que salva o personagem principal com um tiro solto do canto de não sei de onde. Tem um monte, é um Frankenstein completo. Mas cara. De um monte de referência que faz todo sentido como faroeste naquele filme específico, mas não tudo junto no mesmo filme. Eu vou ganhar um grande prêmio porque eu peguei o que é melhor de cada um e botei tudo num só. Vai acreditando tá de sacanagem, nessa, né? entendeu? Tá de sacanagem. Mas, assim, claro que não precisa ter a referência que eu dei pra você perceber isso, mas você percebe... Não, você sabe que você já viu em algum lugar. Justamente, Exatamente. Porque mesmo que não seja nesses, tantos outros filmes já se inspiraram. E aí eu vou falar uma outra coisa pra vocês. É mais do mesmo, né? É mais do mesmo, você já tá acostumadíssimo. Não, e eu gosto muito de faroeste, tá? Eu adoro faroeste, sempre gostei. Eu também, nossa. E aí eu falo pra Sempre vocês, também. se você pegar, pensando em contemporaneidade, tá? Os dois faroestes dirigidos pelo Tommy Lee Jones, que é aquele 3 Enterros de Melquíades Estrada e o Dívida de Honra. Não, isso eu não vi. Cara, são 1000 vezes... O Dívida de Honra tá na Amazon. Dá pra ver na Amazon. E o 3 Enterros eu tenho em DVD. E eu não sei se tá em algum stream, mas o 3 Enterros, por exemplo, é um baita de um filme. Foi premiado, tudo. Sabe? Super original. É também uma busca, uma jornada. É uma jornada. Só que ele tá levando o corpo do amigo de volta para a casa dele lá no México. Para isso ele sequestrou um dos caras da justiça lá. E daí tem todo um trabalho. E o personagem dele vai se revelando. É outra conversa, entendeu? É outra coisa. Mas não tem o Tom Hanks. Então não recebe o buzz que esse filme tem. Não tem indicação pro Oscar, né? Só que, cara, é um filme muito melhor. Mas muito melhor. E o Dívida de Honra, que não é tão bom, também é legal. Também é melhor. Não, eu acho que... Desculpa ter falado um monte. Não, imagina. Não, eu fiquei com vontade de assistir isso. Eu acho que esse filme realmente é um filme assim, num nível muito, muito, muito baixo mesmo, em termos técnicos, não técnicos totalmente, porque eu acho que tem coisas que estão legais ali, enfim, que a gente até pode falar aqui. Eu quero que a gente fale da fotografia que a gente estava discutindo no grupo. Vamos falar daqui a pouquinho. Termina o que você tá falando. Não, quer dizer que é uma decepção. É uma decepção, assim, né? Tudo bem, não que eu esperasse muita coisa, mas você fala, puxa, tem tantos erros primários ali, né? Que eu acho que alguém que entende de cinema ou um doctor que fosse analisar um roteiro ou uma discussão ali, isso aí não barraria muita coisa. Não passou por um doctor, não passou, cara. Não é possível que um cara olhe aquilo e fale assim, acho que não, cara. Não, cara, eu também acho que não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Porque é algo assim que você fala, é demais pra cabeça. Demais mesmo. Mas quer falar de fotografia? Eu quero, cara, porque assim, então, vamos. eu tive... Ju, me interrompa, tá? Que eu tô falando pra caramba, porque eu tô muito revoltado. Manda ver, eu tô muito revolto, como tô dizem. me divertindo. Mas assim, eu tava adorando a fotografia. Eu gosto muito as cenas internas e noturnas
com aquelas luzes de lampião, tava bem bonito, o amarelado e tal, tava me lembrando até o Sangue Negro. Eu não tava conseguindo enxergar muito, porque eu assisti de dia, e tem uma janela enorme do lado, eu tive que botar um edredom na janela, porque minha cortina é fina, e mesmo assim tava difícil de assistir. Eu apaguei todas as luzes pra poder... Foi meio complicado. Porém, num determinado ponto, começa a ter um monte de cor aí de pôr do sol, uma hora é azul, uma hora é avermelhado e tal. Daí eu falei assim, cara, os caras estão evidenciando o uso do pessoal de colorimetria, cara. É descarada, na minha visão, pelo menos, a finalização dessa fotografia em pós-produção, cara. Tá muito na cara. Mas é que hoje em dia o color grade, cara... Não, eu sei que usa muito, hoje eu sei que faz, cara. Mas tá muito na cara. Não, sim. Mas aí eu acho que é um erro do diretor, né? Sim. Do diretor, não só do diretor de fotografia, mas como do diretor. Porque não há uma unidade no filme. A gente comentou um pouco lá no grupo antes que eu tinha alguma coisa a falar da fotografia que eu acho interessante. Ela, por suas vezes, ela cumpre um papel, ou seja, você percebe que o fotógrafo, ele trabalhou ali. E o que eu quero dizer com isso? Ele fez o registro para que outros pudessem trabalhar lá adiante. Ou seja, faz uma fotografia flat, como se costuma fazer, já hoje, pelo fato de você ter uma capacidade muito grande de correção de cor, e você não finaliza mais em película, né? Então, enfim, isso facilita. Mas precisa ter um registro para que você possa trabalhar. Então, aquela marcação de luz correta, onde vai estar, como você falou mesmo, essa questão noturna, onde tinha os lampiões, onde você tinha, né, um lado iluminado, outro mais escuro, então tudo isso você tem que pensar. E aí você tinha que perceber isso. E realmente o filme, ele trabalha, o diretor de fotografia, ele faz a lição de casa nesse sentido. Ele não é ousado, né? Ele não traz nada de novo, porém ele faz a lição de casa. E aí, entrando nesse assunto que você falou, não ia chegar tanto, mas faz sentido, realmente é um trabalho de pós ali, de cor, feito ali, tipo, olha, agora vamos escurecer um pouco mais, ou seja, registrou aquela cena ali, de repente nem precisaria estar sendo no pôr do sol mesmo, ou no amanhecer. Foi só baixando as luzes, marcou os pontos para escurecer. Qual é a magia do cinema, né? A magia do cinema, muitas vezes, é você ter o recurso, esse recurso não ficar evidente. Totalmente, ele não pode, e aqui, né? Quando ele exagera nas cores primárias, na hora de fazer lá um azuladão, um lilás, super lilás, assim, né? Um marrom. Perde a cor da pele. Daí você fala assim, cara, tá na cara que isso é um artifício. Não, a pós-produção tem que ser usada para corrigir e para embelezar, mas também para tornar verossímil um filme de registro verossímil. Totalmente. Se fosse um filme fantasioso à la Godard, é uma coisa. Não, mas é uma coisa, não é? A gente está falando de um registro naturalista até, né? É um faroeste. Não é que as cores estão querendo dizer alguma coisa muito profunda, não. Eles estão ali mostrando que eles estão no deserto. E é um faroeste, eles estão lá, entendeu? Na hora que isso é meio spoiler, mas tudo bem. Na hora que a carroça cai da bagaça lá, né? Fica lá azulado e tal. Achei bonito no começo, mas depois já enjoou. Eu falei assim, tá, já foi. Mas eu acho que também a gente já começou a ver como um pouco de birra, né? Eu comecei todo feliz o filme, né? Fui ficando irritado no decorrer do negócio, tô irritado até agora. Não, mas irrita mesmo, gente. Não, é total. Porque meu tempo é precioso. Outra coisa que eu achei que fez uma lição legal também a montagem, principalmente nas cenas de ação. Isso aí é bom. Eu achei que contou bem a história ali, né? Ou seja, deu uma ideia espacial e aí você vai acompanhando essa ação, né? Que vai decorrendo e você vai entrando pela decupagem, pela montagem. Então achei interessante, né? Mas aí
a gente volta lá atrás, né? Pelo histórico de filmes que ele fez, Identidade Bourne, então você vê que ele tem esse ele olhar. Tem know-how, né? Ele tem know-how. Saiu disso, a história começa a entrar ela não se sustenta. Uma coisa totalmente linear, flat, né? Enfim. Vocês concordam se a gente passar para os spoilers? Bora! Vamos. Na verdade, tem só um elementozinho que eu anotei assistindo o filme que não entra em spoiler. Sim. Então, vou colocar agora só pra... Acho que é a última hora pra colocá-lo. Que era até uma coisa positiva. Quer dizer, eu não sei, na verdade. É mais um desperdício, né, do que poderia ter sido desse filme. Né? Porque eu reparei, assim, alguns padrões que eles tentam colocar que como se... meio que o grande assunto, o grande tema que eles estivessem discutindo ali fosse o poder da história. Porque a primeira palavra que ela fala em inglês é story. Né? Que ela reconhece, que ela consegue falar, é story. Eu falei, isso deve ter alguma importância, né? Eu fiquei procurando e tal. E aí, quando a moça que fala a língua dela, conversa com ela, fala que o nome dela, na verdade, era Cigarra, né? O nome dela né, na língua indígena lá e tal. E ela canta em alguns momentos, e as canções que ela canta ali, né? A gente vê pela legenda que ela tá narrando as coisas que aconteceram. Então eles matam uns bandidos, acontece alguma coisa, e ela vai contar sobre essa vitória e tudo mais com as canções. Então ela é meio que uma personagem que canta histórias. E ele é um personagem que conta as notícias, as histórias e tal. Então, mais uma vez, esse poderia ter sido um filme sobre as notícias, sobre as histórias, sobre essa contação de histórias, né? De transformar os fatos em histórias e tal. Mas é uma coisa que fica tão perdida que ninguém vai nem reparar, né? E que não é uma coisa que guia a trajetória dos dois. É uma coisa que tá lá, jogada. E é legal você ter falado isso, Ju. É legal, e é verdade que realmente dá essa impressão. E você falando isso, eu lembro dessa questão mitológica, né, grega, que os mitos, eles eram cantados, né? Eles eram falados, então não tinha escrita, né? Então se ia contar, então você tinha os caras que narravam, por isso que se tem a ideia do Homero, né? Que você não sabe se era um cara, mas poderiam ser vários a escrever, e justamente isso, né? Então você tinha aquele cara que saía cantando os mitos, né? E que isso ia se levando para pessoas, enfim. É interessante, isso faz sentido o que você falou, né? Dela tá sempre cantando, já que ela não escreve, e ele está lendo, né? Achei bacana isso. Ele não cria, né? Ele não fica vazio, né? Mas esse olhar é interessante. Repassando e tal. Sim, eu gostaria de ter visto. Todos nós né, entramos para ver o filme com a maior boa vontade, querendo que fosse um grande filme, né? Sim, a gente não começou querendo odiar. Ele não ajudou. Não, ele só foi nos distanciando. Eu fui olhando o relógio ali, falando, será que falta muito? Uma coisa que eu deixei de falar mais pra trás, mas que eu queria aproveitar, tá? A Ju falou que cansou dessas crianças mudas, que não falam nada, que não sei o quê. E aí eu queria voltar a valorizar o nosso cinema falando do Central do Brasil. Porque que papel é aquele do menino Josué no filme? Tá? Nossa. Que papel que é aquele? E que valor que esse personagem dá pro filme? Né? E aí eu queria aproveitar, e aí momento vida particular do Hugo, e deixar um beijo aqui pro Vinícius Oliveira, que é o menino que faz o Josué, que foi meu aluno no curso de cinema lá da FAP, quando eu dei aula lá. Olha só. Ele faltava pra caramba, mas era um cara sempre gente finíssima e que tá indo super bem aí na carreira dele, né? Tá fazendo Sintonia também, né? E que tem aí uma carreira bacana, um cara muito legal, muito good vibes, assim, e que começou lá no Central do Brasil e teve todo o apoio do Walter Salles para sair de uma determinada condição e hoje ser o cara que ele é. Né? Então, valorizemos aí, né? Que bacana. Não, e Central do Brasil é um filmaço. Um filme muito bem construído. Enfim, não tem que falar do elenco. João Emanuel, né? Carneiro, Fernanda. Marcos Bernstein, os roteiristas, né? Caras fantástico. Incríveis, né? Caras incríveis.
João Manuel Carneiro, que depois foi fazer novela na Globo, né? Fez Avenida Brasil. É verdade. Depois fazia Malhação e depois foi fazer acabou fazendo sucesso, né? Mas vamos lá, vamos para os spoilers então? Vamos. Bora lá. Vamos lá. Então já deixa eu aproveitar que entramos nos spoilers e deixa eu dar mais uma aqui. Qual é o momento que eu quase levantei e dei uma bica na minha TV? Eu fui vários. Não, e assim, sério, foi o momento que mais me irritou. Porque assim, quando acontece o famoso Deus Ex Machina num filme, irrita, entendeu? Irrita, porque assim, tá te chamando de otário, né? Então vem aquela cena, logo depois de cair a carroça, rodar, matar o cavalo, né? Eles ficam a pé, ferrados, né? O bicho morrendo. Que dó, né? Eu odeio o bicho morrendo. Aí eles vão lá, escutam um barulho, achando que é uma cavalaria, alguma coisa assim, e aí, na verdade, é uma tempestade de areia, né? Que, a princípio eu achei bonita. Achei bonita. Constrangedora. Mas aí, ele abre num plano geral em que a areia toda toma o Tom Hanks pequenininho. Você vê que é digital, assim, na cara o Tom Hanks, né? Não, dá até umas falhadas em volta dele. Eu não sei se foi da minha TV, mas ele dá umas piscadas ali. E aí o negócio invade, né? Invade. Vrá. E aí quando você olha, no meio da tempestade de areia, tem alguns indígenas que estão lá, que encontram com a menina e que dão o cavalo pra ela, cara. Fala assim, de onde apareceram esses indígenas pra dar o cavalo pra que ela tá precisando? E aí eles somem. Eu dei tanta risada nessa cena que vocês não têm ideia. Eu dei muita risada. Pra mim é o seguinte, eu vou falar rapidinho. Pra mim o cara pensou o roteiro primeiro só nele. Bom, ele sai daqui, daí ele vai aqui, vai ali, vai lá. Mas, bom, o que ele pode encontrar aqui? Aqui ele encontra os cafajestes que querem fazer mal pra menina. Aqui, aí ele vai encontrar a carroça que tá quebrando e não sei o quê. Aqui, aí uma tempestade... Como se isso fosse algo simbólico, no sentido de que os índios também são bons, estão trazendo, também tem coração. Mas peraí, cara. Mas onde eles estavam? Sabe? Eles vieram com areia? Porra, é essa, mano? E no meio? Não. Mas, gente, vocês estão deixando de enxergar o mais bizarro dessa cena. Você tem o Tom Hanks ali, perdido na tempestade, desesperado. Ele mal consegue ficar em pé. Imagina o olho. Ele cai. Ele tá, né? Não consegue mais falar. Ele tá lá, todo sofrendo. E ela não apenas está de pé, como ela consegue negociar toda essa troca do cavalo, enquanto ele tá ali gritando, louco, completamente perdido. Gente, uma menina de, sei lá, 10 anos. Ela é muito superdotada, cara. Cara, é a pior cena do filme. A pior cena. É uma vergonha pra ele essa cena. É pior, cara. É ridículo. Assim, é revoltante. É vergonha alheia. É revoltante, cara. Na hora que chegam os caras lá, ele ainda olha, tipo, né, ela vai pra casa, vai pra família dela. Gente, a gente tá muito mal-humorado, né, cara? Mas esse filme não ajudou, cara. Esse filme não ajudou. Não, mas nada não gente, ajuda. Mas tem coisa assim, que não dá pra defender. A gente tenta... Eu tinha dado uma nota no Letterboxd pra esse filme. Eu vou baixar a nota depois da nossa conversa. É por isso que eu não dou nota. Boa. Não, mas sério, né? Mas para pra pensar, né? É um filme que não diz nada com nada. Não. Né? Você não sabe de onde vem, pra onde vai. Sabe, todos os defeitos possíveis. Ele não segue nem uma questão clássica de roteiro ou de narrativa. Não, e aí ele força a barra da gente. O tempo todo. Chegando lá na cidade dele, revelando pra gente que a mulher já estava morta, né? Tudo bem. Porque a gente meio que já desconfiava, né? Alguma coisa ali já tinha. Não, e aí ele fica emocionado. Aquele papo com aquele amigo dele. E aquele papo com o amigo dele? Como se ele não soubesse. Ele conta que ele já sabia isso há anos. E assim... E ele encara como se fosse uma surpresa. E ele chora! Ele chora! E aí tem uma breguice, mas assim, aí tem uma breguice tão forte. Breguice que é aí ele fala pro cara assim, ela morreu
por causa do julgamento. É verdade. Porra, mano. Tipo, eu sou responsável por tudo que acontece no mundo. Aí o amigo, não, ela morreu por causa da cólera. Não, foi por causa do julgamento, pelas coisas que eu vi e que eu fiz. Quer filosofar em cima do você negócio. Foi na guerra. Não, mas ele tá dizendo, ele tá falando do período da guerra, né? Eu acho que ele tava querendo se referir ao período da guerra. Ela não fez nada, né? Ela não fez nada, ela não tem... Sim. Não, ele estaria pagando o preço por perder a mulher. Mas é ridículo. Ele tá pagando um grande preço. Tá vivão, na boa, terminando o filme, o maior final feliz. A mulher morreu, se deu mal, morreu de cólera, uma morte horrível. E ele é que pagou o preço, coitadinho, não é verdade? E tendo lá o caso com a outra moça lá também, que não era a primeira vez... e tal. Que sofrimento dele. Daí ele vai lá e chora na frente do túmulo. Não dá. Esse veterano coitadinho eu não compro, não. Replicando o Capitão Phillips, só que num contexto completamente diferente, em que é aquele choro meio contido, em que ele fica dando uma de vou segurar o meu choro porque eu sou homem alfa, né? Mas eu tenho sensibilidade. E não é ruim, cara. É ruim. E não é o Tom Hanks, isso é má concepção de direção, cara. De direção. É do personagem, né? Você não sabe quem que é esse cara mesmo. E assim, ele tirando a aliança, cara, pra dizer, tipo, olha, agora eu já passei pelo purgatório, agora eu estou na redenção, eu aceito minha situação, e põe a aliança, ele dá um beijinho, vira... A hora que ele chega perto do cavalo, ele dá uma olhadinha assim, monta no cavalo, aí a câmera faz um contra-plongé, ele olha assim, meio que tipo, olha, estou pensando. E aí você fala, vou buscar a menina. Não dá, bicho. Não dá. É pior do que novela mexicana. É muito óbvio. É muito ele chegar lá... Não. É muito óbvio, é isso eu falo. É até difícil falar de spoiler num filme desse. E assim, cá entre nós, ele chegar lá e a menina tá amarrada, é muito querer estigmatizar os tios como malvadões. Isso que eu tô falando. Esse filme é só estereótipo. Entendeu? É muito, cara. É muito. Não, esse filme é só estereótipo. Entendeu? É só uma vertente, né? Ele não tem outra coisa. E assim, isso que eu digo, aí nos diálogos ele tenta resvalar em questões para poder discutir, mas você fala, aí que você não acredita mesmo. Você fala, não, para. Parece que ele não acredita nas questões que ele tá tentando discutir. Entendeu? E aí você fala, não, fica vazio, fica oco, né? Fica sem nada. Eu acho que o Hugo deu a melhor expressão do filme. A melhor aqui, né? Oco, é um filme oco. É oco, ele é oco. Não, e é engraçado isso, porque ele fala, né, essa tentativa de crítica à guerra, tem um cara que fala, não, porque acabou a guerra, né, vamos parar de lutar. Ele, não, vou parar quando eu tiver ganhado e tudo mais. E aí como se o filme fosse crítico a isso, só que no final o filme defende, tipo, um super salvador que é melhor do que todo mundo, e ele é o único cara bom no filme, tipo, cara, você tá falando uma coisa e fazendo outra. Né? Você tá falando que não tem um lado certo e errado, que as pessoas não tem que brigar, que não tem um vencedor e tal, e aí você vai e mostra o cara que é o salvador da pátria, que é o colonizador, que é o, sabe? O branco de olho azul. Não dá. O homem branco, alfa, exato, é isso. Não dá pra acreditar nas coisas que ele fala, porque é tudo da boca pra fora. Realmente, cara, eu acho que esse é um filme que, assim... não sei como é que conseguiu chegar onde chegou, fazer e lançar o filme. É pelos nomes envolvidos, né? Milhões e milhões ali, porque não foi pouco. Não foi. E tem assim, uma produção aí, né? Tem uma profissionais, né? Pessoas gabaritadas, né? Cara, vamos lá. Paul Greengrass, Tom Hanks, né? Tem um elenco secundário aí que tem uma certa fama. O amigo dele é o Bill Camp, que tá até no Gambito da Rainha. A Elizabeth Marvel do House of Cards. O diretor de fotografia, que é o diretor de fotografia do Ridley Scott. O James Newton Howard, que é famosérrimo, tá até indicado aí para prêmios por esse filme até. Não vejo nada demais na música, mas tudo bem. Né? Então ele tem um elenco de pessoas em volta. E aí, já que vocês gostaram do meu oco, eu vou vir com um termo popular, mas que eu acho que até é mais adequado para meio que finalizar a nossa conversa, tá? Por fora, Bela Viola.
tá? Toda essa equipe, todo o Tom Hanks e tal, mas por dentro, o pão bolorento, cara. Ou seja, assim, não é nem oco, é podre. É podre, cara. A cena lá do Deus Ex Machina, eu até escrevi pra vocês, é podre. É horrível. Não, e é verdade, cara, assim. E você não consegue, porque daí é o que você fala, não, bom, vou dar uma palhinha, não, essa coisinha é boa. Mas, cara, aí o resto é tão ruim que aí você fala, quer saber, não acho nem isso aqui mais bom, sabe? Já não gostei. É isso, eu tinha notado algumas coisas na maior boa intenção, assim, falando, vou levantar uns pontos positivos. Mas aí a gente começou a falar e eu vi que eles não eram tão positivos, eles eram tipo uma tentativa de uma coisa que não deu certo. Eu comecei assim com a fotografia, eu escrevi, nossa, fotografia linda e tal. Daí depois só assim, só que não. Fotografia falsa. Cara, eu acho que é o famoso Frankenstein. A gente lá na produtora, a gente tem uma coisa que a gente faz lá, que a gente chama de monstro. O que é? Sim. Quando chega um roteiro e aí, de repente, quer se discutir a ideia. Geralmente quando é filme de manifesto, que não tem muito uma narrativa de um personagem só, enfim. E aí você sai caçando um monte de filme, tanto de publicidade quanto de cinematográfico, enfim. E aí você vai lá para uma ilha de edição, põe uma trilha e fica picotando aquilo até dar uma cara possível. É o que a gente chama de monstro. Não, e aí, deixa eu complementar isso, Ricão. Eu trabalhei na 2001, né, por muito tempo. Então, para deixar bem claro essa questão de monstro, o cara vinha da O2, né, perguntava para mim, indicador, olha, eu preciso de imagens de, sei lá, cara andando na ventania. Eu passava pra ele 10 filmes de cara na ventania. E o cara levava embora e ele ia colocar tudo isso dentro do monstro. Tudo misturado, entendeu? Justamente. Tudo misturado. É isso, cara. É assim mesmo. É isso. É o filme. O filme é isso, ele é um monstro que não virou. A O2 tinha numa conta lá na 2001, bicho, gastava uma fortuna, assim, justamente pra isso. Porque são pesquisas, você quer fazer pra mostrar. Gente, vamos encerrar. Eu não sei se precisa de considerações finais, que a gente já deu um capítulo. Eu acho que não, né? Assistam, é um ótimo filme. Nossa, assim, quer passar raiva, quer ir pra terapia? Porque, assim, o nosso episódio de hoje foi uma sessão de terapia, vocês devem ter percebido. Foi um desabafo. As emoções ficaram exaltadas, desabafamos, ficamos aqui gritando com o Tom Hanks e com o Paul Greengrass. Né, mas é o que o filme inspira pra nós. Com certeza. Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Acho que já foi. Todo filme, eu costumo falar, todo filme tem ali, a gente tem seu mérito, né? Esse filme não é o caso, mas eu acho que mas eu acho que... filme tem seu mérito, menos esse. Mas eu acho o seguinte... A gente, eu costumo dizer que assim, sempre há um trabalho, né? Tem pessoas que estão trabalhando, editores, enfim, estão recebendo para isso. Alguém ganhou dinheiro com isso. Alguém ganhou dinheiro com isso. Mas, enfim, mas nem isso eu consigo louvar no filme, porque é um filme que provavelmente daqui 2, 3 semanas não lembrarei mais. Não vai lembrar quando foi indicado pra mais algum grande prêmio. Então, a gente vai lembrar ele sendo indicado pro Oscar e vai dar raiva. E se ele for indicado pra melhor roteiro adaptado, eu vou ficar nervoso, cara. Mas, cara, eu acho que não. Cara. Não. Será, cara? Porque daí eu acho que se indicar aí pode... Não dá, né? Acabou a credibilidade, né? Pode parar, pode parar. Fecha tudo. Lockdown. Apaga a luz, fecha, apaga a luz e vambora. Vamos pro bar beber. Gente... Então tá bom, vamos partir para as dicas então. Vamos falar de coisa boa mesmo, de verdade. Vamos lá, pensar. Vamos para as dicas. O que é ir primeiro? Ju, você quer falar? Bora. A dica de hoje não tem nada a ver com o filme que a gente viu, graças a Deus. É uma série que eu vi semana passada, né? Quando a gente tiver publicado aqui, vai ter sido na semana passada. Mas que eu gostei bastante, eu achei uma série divertida, assisti numa tacada só, curtinha, só tem uma temporada, acabou de estrear. E pra sair um pouquinho
o senso comum, né, das séries que a gente costuma ver nos streamings e tudo mais. A série chama Cidade Invisível, série brasileira. Ela é a criação, eu não entendi muito bem, assim, mas a história é desenvolvida pelo Rafael Dracon e a Carolina Munhoz, que são 2 autores de literatura fantástica brasileira. Isso me interessou porque eu adoro essa área, né, do fantástico, de ficção científica e tudo mais. Mas também é assinada pelo Carlos Saldanha, então eu não entendi muito bem qual é o papel de cada um ali, mas é um bom elenco, não é verdade? Sim. E o bacana dessa série, ela tem uma pegada policial, né, o formato dela e tudo mais, é uma pegada mais policial, só que ela traz personagens do folclore brasileiro. Então ela atualiza, né, personagens como Boto Cor-de-Rosa, Iara, Curupira e tudo mais, e talvez a galera de hoje nem conheça mais tanto esses personagens, né, talvez não tenha crescido. Tem que ler Monteiro Lobato, galera. Né, exato, não cresceram lendo Reinações de Narizinho e tudo mais. Mas é uma série bacana, não é infantil, mas é legal pra gente relembrar, pra atualizar esses mitos de um jeito bacana, bem da série, diferente. sim. Ela é bem legal, assim, tem alguns probleminhas, algumas coisas que às vezes me incomodam em produções brasileiras de atuação, alguma coisa assim que parece um pouco explicada demais, um pouco, né, mastigadinha. Mas é legal, eles atualizam muito bem os personagens, né, o Saci tá excelente. E tal, e tem uma história familiar bonita ali também, bacana, assim, tipo. Eu vou assistir. Recomendo. Eu tinha visto disponível, mas não cheguei a marcar. Sim, é legal. Acho que tem 7 ou 8 episódios. Então, facinho. Rapidinho. Legal. Tá bem. Eu vou fazer falar a minha. Eu, na verdade, estava bem em dúvida sobre qual colocar. Mas eu vou manter aquela que a gente meio que tinha combinado. Porque, por causa do filme do Tom Hanks, que a gente comentou até agora, que a gente reclamou até agora, eu até pensei em indicar algum faroeste, mas não. Eu vou, na verdade, indicar o filme que ficou entre ele e o do Tom Hanks pra gente discutir aqui. Que arrependimento, hein? O arrependimento. Mas tudo bem, a gente fala aqui agora. O filme que eu vou sugerir pro pessoal é um filme chamado A Febre, que também está disponível na Netflix. Gente, esse filme é incrível. Ele é muito, muito bom. Ele é uma lição. A gente vai mandar esse filme lá pro Paul Greengrass para falar para ele, olha, pega um tema, filho, e aprofunda esse tema, que você vai fazer um baita filme, tá? Vamos dar os créditos, tá? A diretora é uma moça chamada Maia Dahin. Ela só é filha do Silvio Dahin, que é um documentarista, especialista em documentários. Tem aqui o livro dele, né, O Espelho Partido, que é um ótimo livro sobre documentário e tal. É um cara que faz muitos documentários sobre ditadura militar, principalmente, né? Um cara bem bacana. E também da Sandra Werneck, que é uma outra cineasta de muita qualidade, que fez filmes... São filmes mais leves, né? Aqueles famosos rom-com, né? As comédias românticas, né? Mas que são muito boas, né? Pequeno Dicionário Amoroso, Amores Expressos, se eu não me engano, né? Me perdoem se eu tiver errado, mas se eu não me engano é isso, né? Ela é ótima. Eu gosto muito dos roteiros dos filmes dela. E aí a Maia vai aí e faz A Febre, que é um filme passado em Manaus sobre um indígena que trabalha como vigilante no porto, tomando conta lá dos containers e tal, e que tem uma filha que acabou de ser aprovada em medicina na UNB. Então ela vai sair de lá de Manaus e vai para lá. Isso sim, Paul Greengrass, isso é um catalisador, tá? Que faz com que ele comece a rever a vida dele de uma forma muito profunda e sem precisar fazer diálogo expositivo. Você vê na cara dele a transformação desse cara. Tanto que, olha que coisa incrível, e eu não sabia, e como que a gente não alardeou isso aqui no Brasil? Um ator indígena, o nome dele Regis Mirupu, ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Locarno.
em 2019 por esse filme, tá? E aí o filme é simplesmente a gente acompanhando uma certa decadência física, psicológica, até moral desse personagem por causa dessa suposta perda que ele vai ter do contato com a filha e o peso da idade, do tempo. Ele já está há 20 anos trabalhando lá naquele local e tudo isso vai se somando. E isso vira até uma febre, né? Ele fica adoentado e ele não quer tratar. Ele é o indígena machão que acha que essas coisas não tem que ser cuidado e tal, né? Mas ele não fala isso, ele só age meio que menosprezando. É um filme belíssimo, é um orgulho ter visto um filme como esse. Eu vou falar com todas as letras isso, tá? Filme brasileiro de primeira qualidade. Me lembrou muito os filmes dos Dardenne, dos irmãos Dardenne, que fazem filmes simples, diretos ao ponto e com uma pegada social muito evidente. Só não tem o trabalho de câmera que eles têm porque é outro estilo. Ela é muito naturalista, mas é um filme imperdível. Tá lá na Netflix. Assistam, filmaço. Tá bom? Bora lá, vou assistir. Henrique, você tem dica pra gente hoje? Cara, eu vou ser sincero, eu não acabei me esquecendo de fazer uma dica que eu achasse interessante, até por causa do filme que me irritou. Mas aqui no nosso debate, eu acho que a dica que eu posso dizer é para assistir Central do Brasil. Acho que é um filme que trabalha praticamente a mesma narrativa, digamos assim, né? A mesma estrutura. Só que ali, sim, mostra como que é um filme pensado, um filme com uma atuação belíssima dos atores, né? Enfim. Demais. As pessoas amam esse filme, né, Ricão? E aí eu acho que quem já assistiu, assista de novo, e quem não assistiu, assista. Até é uma boa referência para você entender as diferenças entre Relatos do Mundo, né, e Central do Brasil. E por que da nossa discussão, né? Porque do que a gente não gosta, né? Das coisas que a gente não gosta no Relatos do Mundo, porque a gente gosta no Central do Brasil. É uma belíssima dica, belíssima. As pessoas... E tem muita gente que não viu Central do Brasil. Porque se a gente pensar, já faz bastante tempo e é um filme, né? É um filme dramático Eu vi há muito tempo, eu preciso rever. Eu não tinha nem maturidade para ver esse filme na época. Sim. Central do Brasil é um raio-x do nosso país. É um raio-x. Justamente, total. Então ele faz todo esse caminho. Walter Salles. E eu gosto do Walter Salles, acho ele um bom diretor. É óbvio que acho que não toda a coleção dele é boa, mas eu acho ele um bom diretor. Ele tem o irmão dele também, não tem nem o que falar. Não, também, o irmão dele é fantástico, demais, né, cara? O João Nossa, é incrível, cara. Acho que os dois ali formam uma dupla, enfim, um fazendo documentário, o outro. Eu sempre brinco falando deles. Eu brinco falando deles que saiu uma estatística, né? Quais são os cineastas mais ricos do mundo? Né? Você acha Spielberg, George Lucas, tá? Não, é o Walter Salles e o João Moreira Salles, donos do Itaú. Isso que eu ia falar, Enfim. Eles são os mais ricos do mundo. Mas assim... Mas o Central é demais. Os trabalhos dos dois são muito bons, né? Eu acho assim, ele cuidado como diretor, enfim. Né? Você pode ou não gostar do filme, né? Mas... todos os filmes têm um cuidado, né? Principalmente Walter Salles em relação à narrativa, à estrutura. E faz a diferença, né? Não, cara, quem não gosta de Central do Brasil é uma pessoa que não deve ser confiável. Tá? Tem que gostar do Central do Brasil. Não tem como não gostar. Não. Tá? É um filme de uma humanidade imensa, cara. É assim, vamos olhar para o nosso povo. Justamente. Cara, a viagem da Fernanda Montenegro com o Vinícius
dentro do caminhão com aquelas outras pessoas. É na carona. É por isso que eu digo, e a trajetória dessa viagem dos dois, né? Você embarca, você acredita naquilo, né? É real aqueles diálogos, né? Você reflete sobre aquilo, você acaba sentindo na pele, né? O drama daquelas personagens ali. E todo mundo tá bem, né, cara? Cá entre Nossa nós. Senhora. Fernanda, Vinícius, Marília Pera, Otávio Augusto, Otton Bastos, Matheus Nastergaile, sei lá como é que fala o nome dele. Desculpe, Matheus, mas eu também não, mas eu nem sei se eu também falei certo. Tem um monte de gente legal, né? E assim, atores até desconhecidos que são bacanas também. A mãe do... Em que filme que eu vi? A moça que faz a mãe do Josué, agora eu acabei de ver no Pacarrete, que é um filme que eu não gostei, mas tá lá no Pacarrete também, né? Então temos aí um corpo de atores muito bem dirigidos. E com uma química muito boa, né? Acho que é isso que eu digo. Por isso que eu acho que o diretor ele tem que ter esse cuidado, esse olhar. Não é só você escolher, né? Eu gosto muito de diretor que está muito próximo do ator. Eu sei que o ator tem que ter a liberdade dele criar ali e construir a personagem dele. Porém, eu acho que o diretor tem que estar muito próximo. Tem que estar no olho, porque é ele que vai ser o guia, né? Para aquela viagem ali. Por isso que eu gosto de filme quando um diretor se envolve, né? E realmente... você vê isso nos filmes do Walter. Você vê. E Central do Brasil. Eu adoro. Cara, você pega Terra Estrangeira. Nossa, Terra Estrangeira é fantástico. E até aquele filme. Abril Despedaçado é bacana, mas sabe que filme que eu gosto dele? Que é um filme esquecido. É aquele O Primeiro Dia. Primeiro Dia. Que é sobre a virada do século. Mas ele fez junto com a... Com a Daniela Thomas. Isso, que ele também tinha feito o Terra Estrangeira, né? Que é a filha do Ziraldo, né? Entre nós também. É verdade. Que é ótima, né? Ela é ótima. Sim. Mas enfim... Né? Bela dica, Ricão. Bela dica, Ju também. Vai fazer eu assistir. Eu tô tentando parar de ver série aqui, não vou conseguir parar nunca. Né, rapaz? Série é um negócio viciante, né? Nossa. Quem mandou embarcar em Grey's Anatomy? Entrei na última temporada agora, ó. Tô há 4 meses assistindo. Consegui ver 15 temporadas, agora vai a última. E tem previsão de acabar ou não? Ou eles vão continuar ainda? Vai abrir espaço pra ver outras coisas, né? Vai continuar, já falaram até que na próxima temporada vai entrar o Covid, né? Vai entrar o Covid na trama. Sim. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Como que será? Mas é isso aí. Vamos finalizar então? Isso aí. Bom, nós tivemos hoje um episódio um pouco mal-humorado, revoltado, uma sessão de terapia, como a gente disse antes, mas é aquele negócio que a gente falou no episódio anterior, né, no nosso primeiro episódio. Nós somos apaixonados por cinema, então nós queremos coisas boas e também quando aparece coisas que não são boas, também desperta as nossas paixões, né? Então, espero que vocês tenham acompanhado, que vocês tenham compreendido aqui os nossos argumentos. Claro que não somos senhores da verdade, mas esse é o nosso olhar, tá? Eu queria agradecer aqui a presença do Henrique Pires. Valeu, galera! Beijão pra todos aí. Também da Juliana Varela. E eu que agradeço. Valeu todo mundo por assistir, aguentar a gente, fazer companhia nessa jornada de descarrego. Queria dizer que esse episódio aqui foi editado pela querida Laura Videira. E eu sou o Hugo Harris, me despeço de vocês. Espero que vocês continuem nos escutando no nosso próximo episódio, que daqui a 15 dias estará no ar. Um beijo para todos e tchau para vocês.